e no Periscope é se o uso de imagem é idolatria. E naturalmente isso se dá dentro da grande disputa que se tem aqui no Ocidente entre católicos romanos e protestantes, porque os católicos romanos têm em sua prática o uso de imagens na liturgia e os protestantes falam de idolatria, o uso destas imagens, que é o que está nas Sagradas Escrituras. Vamos fazer a leitura do texto dos mandamentos do nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O primeiro texto está no livro de Êxodos, onde tem os 10 mandamentos. E diz assim: E o Senhor falou todas estas palavras. Êxodo capítulo 20, versos 21 a 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti um ídolo. A tradução não é imagem de escultura. Um ídolo, isso aqui faz diferença. Nem semelhança de qualquer coisa de tudo o que está em cima no céu, e do que está embaixo na terra, e de tudo o que está nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a essas coisas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, retribuindo os pecados dos pais sobre os filhos. E aí prossegue o texto. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a tradução é ídolo e não imagem de escultura, como traz a versão de Almeida. Em grego, na Septuaginta, eidolon. E o hebraico também fala de ídolo. O que significa isto? Deus estava proibindo a representação das coisas sagradas? Não. Porque imagem é uma coisa, idolatria é outra. Imagem pode ser idolatria, como também qualquer outra coisa pode ser idolatria. E uma imagem também pode não ser idolatria. No caso aqui, Israel, todas as nações que existiam, elas tinham seus deuses, muitos deuses, um panteão, inclusive o Egito, onde Israel esteve por 430 anos, e todos esses deuses eram representados em forma física. Adoravam a lua, as estrelas, o sol, as aves, seres humanos, que os faraós como eram semideuses, e eles faziam representação disso. E aí eles adoravam e serviam. Então Deus faz uma proibição de que eles não devem representar, eles não devem ter estes ídolos como seu Deus, devem adorar somente a Ele. E este Deus não pode ser representado, porque Ele é invisível, não existe nada na terra que se assemelhe a Ele. Ele não pode ter uma representação com nada, inclusive nem nome. Quando ele aparece a Moisés, e Moisés pergunta qual é o teu nome, ele diz, eu sou. Porque o nome, ele já define a uma pessoa. Não existem palavras, não existe semântica, não existe representação humana. Veja que a palavra também é uma representação. É o símbolo semântico. Não existe nada que possa representar Deus. Então Deus não tem representação. E isso Moisés fala quando está se despedindo do povo. Então, em Deuteronômio, capítulo 4, versos 16 a 19, Moisés diz assim: Acautelai-vos em vossos corações, pois não viste semelhança alguma no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, no monte, no meio do fogo, para que não transgridais e façais para vós uma imagem esculpida, qualquer tipo de figura à semelhança de homem ou mulher, à semelhança de qualquer animal daqueles que estão na terra, à semelhança de qualquer ave que voa sob o céu. Era típico do panteão dos deuses, dos ídolos. À semelhança de qualquer réptil que se arrasta sobre a terra, à semelhança de qualquer peixe daqueles que estão nas águas debaixo da terra. Para que tendo olhado para o céu e avistado o sol, a lua e as estrelas e todos os corpos celestes, não ides desviar-vos e adorá-los e servi-los, aqueles que o Senhor vosso Deus tem distribuído a todas as nações debaixo dos céus. Ou seja, eles estavam adorando a criatura ao invés do Criador. É o que São Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, que diz que a ira de Deus vem toda impiedade e perversão humana, que detém a verdade pela justiça.
E diz que, tendo conhecimento de Deus, não o serviram como Deus, mas preferiram adorar a criatura do que o Criador. A imagem, ela não somente é permitida, como o próprio Deus manda fazer imagem. E aqui talvez esteja a surpresa de alguns. Seria contraditório Deus proibir a representação e depois ele mandar Moisés fazer 2 querubins em ouro para ser colocado no lugar mais santo de Israel, que era o Santo dos Santos. 2 querubins estariam sobre o propiciatório, que cobre a Arca da Aliança, e para se fazer esses querubins, Deus escolheu homens a dedos e fez descer o Espírito Santo sobre eles. E aí que é o mais interessante, Deus diz que iria falar à nação, ao povo de Israel, no meio dessas 2 imagens esculpidas. Vejam só se não é isso que fala Êxodo 25, 17 a 22. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça com propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei, que eram as tábuas da lei, eu ali virei a ti, vejam só, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins. Então Deus não somente manda fazer 2 estátuas, como também manda colocar no lugar mais santo, que é o Santo dos Santos, e em cima da Arca da Aliança. E é no meio daquelas 2 estátuas, dos querubins, que ele se dirigia ao sumo sacerdote e falaria também ao povo. Que coisa interessante. E depois nós vamos ter Salomão construindo o templo, e então ele vai reproduzir os querubins. Isso nós podemos ver em 1 Reis 6, 23 a 29. Aqui tem uma coisa interessante. É porque Salomão, quando começa a edificação na casa do Senhor, que depois o próprio Deus apareceu e abençoou e disse que ali colocaria o seu nome, e ali ele ouviria a oração que ali se fizesse, e que aquela casa seria chamada Casa de Oração para todos os povos. Onde é que Deus aparecia? No meio dos querubins, que Salomão construiu. E aqui está dito, veja bem, fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Você sabe o que são 10 côvados de altura? Um côvado tem 45 centímetros. 45 centímetros, 10 côvados são 4,5 metros. Se você olhar para uma porta que está perto de você, esta porta, a dimensão padrão dela são de 2,10 metros. Se você colocar uma porta em cima da outra, você terá 4,20 metros. Coloque mais 30 centímetros e você verá o tamanho do querubim que estava lá no Santo dos Santos. Eram 2 desses que estavam colocados lá no Santo dos Santos. E o texto segue o seguinte: não somente o querubim está no Santo dos Santos, mas para a leitura não ficar longa, já no versículo 29, ele vai dizer o seguinte, revestiu também de ouro os querubins, mandou esculpir em relevo, escultura em relevo, todas as paredes da casa do Senhor, ao redor, no santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Na fala de Salomão, ele coloca esta
esta oferenda a Deus e diz que tudo aquilo é a presença de Deus. Representa a presença de Deus. Deus está presente não apenas no Santo dos Santos, mas em todo o santuário, com a presença de Deus enchendo o santuário. E a presença de Deus é representada pela imagem dos querubins. E que coisa interessante. Também Deus vai mandar fazer uma serpente de bronze, que se tornaria símbolo de Cristo. Uma serpente de bronze para curar as pessoas que estavam sendo punidas pelo seu pecado, as pessoas que foram mordidas por cobras venenosas. Então, assim fala Deus, Números 21, de 8 a 9. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que for mordido e olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava curado. Olha, Deus usou uma imagem de escultura para ser um instrumento de cura do pecado. Porque esta imagem representava Cristo. E Cristo, então, na conversa com Nicodemos, ele dá essa interpretação. Ele dizia: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, veja só, Deus usando duas imagens de querubins para ser o símbolo da sua glória, para representar a presença dele no santuário. E ele mesmo aparecia na nuvem no meio dos querubins e falaria a ele. Salomão constrói um templo e coloca os querubins, e isto fica conhecido, essa parte, como o pórtico de Salomão. E aí é interessante que, se Deus falava no meio dos querubins, nosso Senhor Jesus Cristo vai aparecer falando ao povo no pórtico de Salomão, onde estavam esculpidos os querubins. Era um sinal dele de que ali estava o eu sou. Já nos evangelhos vem este sinal, então ele falando do pórtico de Salomão, onde estavam esculpidos os querubins na porta. Então ele estava em imagens dizendo: aqui está diante de vocês o eu sou, aquele que fez aliança lá no Sinai com vocês. Esta é a nova aliança. E é neste pórtico de Salomão que os discípulos se reuniam unânimes para a oração. Atos 5,12 diz isso. Enquanto isso, realizava-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão, onde Salomão então tinha mandado talhar os querubins com as palmeiras. Muito bem.